São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o líder do campeonato Flamengo fora de casa nas piores condições possíveis e arrancou um empate por 0-0 numa atuação assim absolutamente fantástica da dupla de zaga, do goleiro. Assim, a parte defensiva do São Paulo hoje foi um espetáculo. A Arboleda fez uma partidaça, se recuperou em lance, ficou mano a mano e resolveu. Bruno Alves salvou 3 ou 4 bolas também numa recuperação absurda, e uma delas de tirar a bola de baixo da linha do gol. Thiago Volpe, outro monstro. Juan Fran também muito bem, o Reinaldo muito bem, enfim, todo mundo ali. O Tietchan enquanto aguentou, né, porque claramente São Paulo ainda tem um problema aí físico. O São Paulo cansou no segundo tempo. Está ao meu lado o Alex Brich do Jogos SPFC, porque Gabriel Perecini está lá no Rio de Janeiro, né, com toda aquela sofreguidão. Ale, que jogo e que resultado enorme, pensando um pouquinho aí na incompetência de Raí Leco, na irresponsabilidade de colocar um técnico que chegou, fez um treino e já foi pro jogo. Independente de ter funcionado, muito irresponsável. O que você achou do jogo? O jogo, assim, relativamente foi uma partidaça, porque quando você leva em conta as circunstâncias, o adversário, talvez o melhor jogo desse ano. Seguramente, para mim, o melhor jogo do ano de São Paulo. Bizarro. Com o Santos... O segundo... Não, mas no primeiro tempo não foi um primeiro tempo tão ruim, então o jogo com o Santos fica meio parelho. Talvez mas mesmo assim, né, pensando... Mas sinto falar que a gente está cogitando isso, já mostra que foi uma atuação lá. Talvez se o São Paulo tivesse jogado em casa contra um CSA, o São Paulo tivesse feito muito mais do que fez no domingo passado. Se fosse o jogo contra o Goiás em casa, talvez tivesse feito muito mais do que fez na quarta-feira. Isso significa que o Diniz é um gênio? Claro que não. É muito cedo para avaliar. Não dá pra gente dizer nada disso. Mas ele conseguiu fazer coisas que o Cuca não estava fazendo, por exemplo, inversão de jogo, alguma proposta. Tudo bem, o São Paulo ficou muito tempo acuado. O São Paulo descobriu que existe aquela lateral das áreas da área adversária. Mas uma coisa também que eu percebi foi que, como a gente pode dizer que o São Paulo jogou bem, por causa de circunstância adversária, etc., o São Paulo trocando de técnico no meio da temporada, a primeira partida desses técnicos não vinha sendo boa, nunca. Então, não foi boa com o Cuca, não foi boa com o Mancini, não foi boa com o Jardine, não foi boa com o Aguirre, nem com o Aguirre. Não foi boa com o Bausa, o Dorival, não foi boa com o Ricardo Gomes, o Bausa entrou no começo do ano. E não foi mas a primeira partida do Bausa, a estreia dele foi no Paulista contra o Audax, do José Diniz, uma goleada. Sim. Não foi isso? Não, esse você está confundindo com o Rogério. O Rogério. O Rogério foi uma goleada contra o Bausa. Eu tô pegando só os que entraram no meio da temporada. O Bausa tomou uma goleada, foi na semifinal do Paulista, né? Sim. O do José Diniz, do Fernando Diniz. Eu falei José Diniz, aí um cara no Twitter falou assim, chama de José Diniz de novo. Aí eu fui falar, cara, eu falei errado. Pronto, falei outra vez errado. Do Fernando Diniz, que estreou hoje. O Fernando Diniz deu foram duas goleadas pelo Audax contra o São Paulo. Uma foi o Rogério Ceni na estreia dele e a outra foi o Bausa naquela... O Rogério não foi goleado porque foi 4-2. É verdade, normalmente a gente supera 3. Jogos entre São Paulo e Audax, todos na história terminaram com 4 gols para um dos lados. 4-0 e 4-0 pra gente, 4-1 e 4-2 para eles. Caraca, foi bem legal isso. E o Ale, pra quem não acompanha jogos da SPFC, tem tudo quanto é dado da história de São Paulo. Quem tiver alguma dúvida histórica, acompanha no Twitter, @JogosSPFC. Falando desse jogo do Bausa, foi o jogo que o Audax em 2016 venceu o São Paulo, enfrentou o Corinthians, eliminou nos pênaltis e daí perdeu a final para o Santos, que é ainda, por enquanto, o auge da carreira como técnico em questão de conquistas do Fernando Diniz. E que teve um efeito colateral terrível, que levou o Sidão para São Paulo. Porque as consequências disso foram o Sidão terminar no São Paulo. Porque o Fernando Diniz gosta de muito toque na defesa. E aí o Sidão se destacou nisso e a galera achou que o Sidão saia jogando bem com os pés. Ficou muito claro quando ele chegou para São Paulo que era uma falácia. É a mesma coisa a galera que fala que o Volpe não vai bem com os pés. Aliás, Volpe hoje, monstruosas defesas, uma delas com uma mão, que ele faz, né, com apenas uma das mãos, outra que ele espalma muito pro lado para não dar rebote. Que é um negócio difícil de você fazer, porque o normal é você bater para onde vai e ela em geral vai para sua frente e tudo mais, que era o que o Sidão fez tantas vezes, o Denis fez tantas vezes. O Volpe fez essas duas defesas, nessa com uma das mãos, ele ainda se recupera porque o lance tem continuidade, ele ainda faz mais uma defesa. Não, hoje o São Paulo funcionou muito bem.
Tirando aquele lance do Flamengo no começo do jogo, aquele que o Arboleda chutou em cima do Volpe. Sim, e ainda bem que o Volpe tava lá, né? O Arboleda foi chutar. Se o Volpe não estivesse lá, a bola ia sobrar pro Gabriel livre na cara do gol. E aí o Volpe defende aquele lance do Arboleda, até a galera falou, caraca, o Volpe defende até chute dos companheiros. E no rebote o Bruno Alves tirou debaixo da linha. Aliás, de novo, gente, a defesa do São Paulo foi muito bem. O time do Flamengo no primeiro tempo teve assim, tipo, absurdo, 70% de posse de bola. Mas não foi uma posse de bola, teve alguns bombardeios, mas o time do São Paulo foi muito seguro na defesa, errou em alguns pontos. O Antony, que a galera tá condenando porque com o Cuca o Antony foi muito mal. E hoje ele teve uns 2 ou 3 passes que resultaram em contra-ataque, pesou muito, e no começo do jogo ele teve um chute mascado e a galera falou, mas ele teve um poder de antecipação muito grande. O Gabriel ressaltou isso, que eu liguei pro Perecini no fim do jogo, ele falou, cara, o Antony, ele antecipou alguns lances nesse jogo, não sei se foi uma coisa do Diniz conversar com o cara e tal, e num dos contra-ataques ele testou o goleiro do Flamengo, tinha o Vitor Bueno no lance, mas estava encoberto por 2 zagueiros. Ele arriscou o chute, o goleiro não pegou tão bem na bola, ele tem que corrigir isso, mas assim, participou um pouco mais. A mesma coisa assim, o Pablo muito voluntarioso. São Paulo, não falta raça pro São Paulo. Não. O que faltava era explorar pontos do campo, que isso o Diniz já conseguiu fazer. Ainda falta o São Paulo dar uns chutões, né? Quantas vezes o Antony, sob o Cuca, ele teve uma disparada, que nem ele teve umas 2 ou 3, talvez você tenha que pegar uns 10 jogos do Cuca pra pegar umas 2 ou 3 disparadas do Antony. Então assim, tem assim, aparentemente a proposta e a ideia do Cuca estava muito errada em relação ao elenco que ele tinha em mãos, o que é estranho porque ele já tinha bastante jogadores ali que ele tinha indicado. As ideias do Cuca não estavam batendo, coisa que ele falou na coletiva final dele como técnico. Ele falou, minhas ideias não bateram ali com as do elenco. O Diniz conseguiu fazer isso funcionar. Gente, é cedo para analisar o trabalho de Fernando Diniz. É o primeiro jogo do cara, mas é um primeiro jogo muito promissor, que traz uma esperança muito grande, né? A gente... O que me agradou no Diniz foi que, pelo menos essa primeira impressão, ele não tentou já chegar e fazer com que o time jogasse com ele. Do jeito dele. Ele tinha um treino pra conseguir só. isso, que obviamente ele não iria conseguir. Mas eu não duvido que o Cuca chegasse já com um treino. E não só o Cuca, vários outros. A gente viu o Cuca. E tentasse impor o estilo dele em um treino. A gente viu o Cuca. Na final do Paulista, o Cuca colocou o Jusilei no meio e foi uma atrocidade. Colocou o Hernandes de falso 9, subvertendo o trabalho do Mancini. A gente vai falar na live de terça, normalmente, sobre as polêmicas, porque não é vídeo para isso, sobre as polêmicas do vazamento do áudio do Mancini, e vai falar um pouco da escolha que o São Paulo fez. Gente, de novo, foi muito irresponsável o que fez Leque e Raí. Não dá para deixar de lado. Leque e Raí foram irresponsáveis de pegar um técnico que eles querem que dê certo no São Paulo. O cara teve um treino e enfrentou o time que tem o melhor elenco junto ali com o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo têm elencos que são os melhores elencos. São Paulo, hoje, com Daniel Alves, Juan Franco, com Thiago, para mim é o terceiro elenco do Brasil, mas nós temos times mais organizados porque tiveram mais tempo, como é o caso do Grêmio. Tem alguns outros times mais organizados que São Paulo, e por isso que estão na frente. Até o rival é mais organizado, apesar que está numa... O próprio Cruzeiro era mais organizado. Sim, até o começo do ano. Essa lambança toda. Então assim, o São Paulo tem um elenco muito promissor, tem um técnico nesse trabalho. A decisão foi irresponsável, a gente não vai mudar isso, mas deu muito certo e o Diniz mostrou muito potencial, pelo menos para acertar ali as ideias do time, dar uma marejada, colocar propostas novas. E sim, uma coisa que até o pessoal falou na live, né? De repente, pelo São Paulo ter jogadores muito talentosos, as ideias sejam mais facilmente absorvidas. Isso deve acontecer. A minha esperança com ele é que ele tente dosar o estilo dele com base nos jogadores do São Paulo. É o que os técnicos brasileiros em geral não fazem. Eles tentam, em vez deles adaptarem o estilo deles aos jogadores que eles têm, eles fazem o contrário. E muitas vezes isso não dá certo. Aí você vê alguns técnicos que começam a adaptar, e eu tenho cada vez mais a impressão, por exemplo, que o Mano Menezes, ele pensa assim.
Então e foi justamente Tá por vendo isso no que não, Palmeiras tava, muito que rápido. não dava dando certo no Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro tem uma série de problemas além disso, mas no fim das Nossa. contas é isso. E se o Diniz souber fazer isso, e talvez fosse justamente o que ele não fez no Fluminense, porque ele não tinha um elenco à altura. E até no Atlético Paranaense, né? O Mais Atlético ou Paranaense menos. também. Mas assim, o que eu gostaria que o Raí e o Leco tivessem feito na quinta-feira, que eu duvido que eles tenham feito, porque a contratação foi muito rápida, mas assim, na hora de conversar com o Diniz, que tenham feito uma única pergunta para ele. O que você aprendeu na sua passagem pelo Atlético Paranaense e na sua passagem pelo Fluminense? E tirar daí as respostas. Talvez até o Diniz tenha uma resposta muito boa para Sim. isso. Não, Gente, pode ter aprendido. Mas a gente não sabe, o Raí não soube, o Raí contratou sem saber. Sim. A gente vai ter a resposta agora em campo. Sim. É uma temeridade? Sim. Mas assim, a primeira impressão deu certo. Por isso que a gente coloca aqui. Um erro muito grande da diretoria, mas o Fernando Diniz tem muitos fãs, muita gente que gosta dele. Ele tem um estilo que cai muito ao gosto do Eu São Paulo. gosto do estilo. Ele elogiou muito o Tele Santana, que essa coisa de ir pra frente, de sufocar, ele não tinha conseguido executar isso até então. Hoje ainda, imagina, gente, vai levar tempo. Por isso que a gente precisa, como a gente sempre fala aqui no canal, independente dos erros de Leque Raí, independente da incompetência da diretoria, independente dos erros do São Paulo, que a gente tem vídeos aqui dos últimos 10 anos, agora é o momento da gente dar tempo para o cara trabalhar, a gente vai ter que ter tempo e ter paciência quando acontecerem resultados adversos neste começo de trajetória. O São Paulo tem um objetivo muito claro, que é chegar na Libertadores, e hoje deu um passo enorme, ainda que possa, com esse resultado, cair para a 8ª colocação, dependendo dos adversários, porque Bahia joga em vantagem hoje, Grêmio também, né? Ainda que o São Paulo possa cair de posição, empatar com um time que estava com 9 vitórias no Brasileirão seguidas. O Flamengo estava perseguindo o recorde do Guarani de 78, que conseguiu as improváveis 11 vitórias seguidas no Brasileirão, foi campeão em 78, sim. O Guarani, o título mais expressivo da agremiação de Campinas. O Flamengo estava atrás dessa conquista, desse número, não conseguiu, porque o São Paulo, nas piores condições, estreando um técnico que só tinha tido um dia de treino, com uma pressão enorme, com áudio vazando do coordenador técnico, com toda uma celeuma e discussões, e a gente aqui no canal muito preocupados por conta da incompetência do São Paulo, preocupados pela conta da escolha e da maneira como foi feita. O São Paulo conseguiu um resultado enorme, jogou como o time grande que é, suportou a pressão, podia ter tomado gol naquela pressão dos 70% de posse de bola do Flamengo no primeiro tempo, teve uma oportunidade no começo do jogo com o Pablo no cruzamento do Reinaldo, teve outra oportunidade no fim do primeiro tempo, numa tabela do Antony, olha só, com o Juan Fran achou o Daniel Alves levantou pro Tietê, ao invés de bater de primeira, tentou arrumar, acabou batendo fraco, uma pena. E daí, no segundo tempo, que eu esperava que o Flamengo aí viesse com tudo, porque colocou o Gerson, que é um dos melhores jogadores do elenco deles, porque o Flamengo também poupou alguns jogadores, vai ter confronto contra o Grêmio pela Libertadores e tal. Mas quando o Flamengo veio com esse time, a chuva apertou e tudo, o Flamengo chegou a pressionar, foi quando o Thiago Volpe apareceu 2 vezes, o Arboleda apareceu 3, foi um jogo difícil. Mas o Flamengo não deu aquele abafo, aquela pressão que fica dentro da área. Não deu, e o Antony teve. Roubou uma bola, saiu, quase fez o gol, chutou, testou o goleiro adversário. Então assim, e o São Paulo equilibrou. Não era o Flamengo com 70% da posse de bola. O São Paulo conseguiu dar uma equilibrada até o momento que teve pernas. Aí lá pelos 25, 30 minutos do segundo tempo, a gente vê que visivelmente os jogadores de São Paulo estavam cansados, com cãibra, assim, cansados mesmo. O Fernando Diniz trouxe o preparador físico dele e a gente espera que, ao contrário do que aconteceu com o Carlinhos Neves, que a gente apurou, não haja conflito do trabalho deste preparador físico com o do Altamiro Bottino, aquele coordenador científico que veio do Palmeiras. Não estou falando que o Altamiro seja ruim ou bom, estou falando que o trabalho do Carlinhos entrou em conflito com o desse cara e o trabalho do Altamiro acabou prevalecendo sobre o Carlinhos, por isso o Carlinhos foi embora. O Fernando Diniz precisa de um time que tem intensidade, porque a proposta do Fernando Diniz é sufocar o adversário, pressionar as linhas altas. É arriscado?
porque os contra-ataques são sempre muito perigosos. Hoje a gente viu que temos zagueiros de muito nível, os laterais jogaram muito bem, o goleiro foi muito bem, por isso até gosto da ideia do Juanfran se manter na lateral e deixar o Daniel Alves achar um espaço para ele no meio, porque tem muita qualidade. Acho que isso pode funcionar. Riscos a gente vai ter, mas o Fernando Diniz gosta de jogar para frente, gosta de pressionar e tomara que ele consiga colocar isso em prática. De novo, o que a gente faz aqui como jornalistas, a gente analisa. O que a gente faz como torcedor é torcer, apoiar e dar tempo para que o trabalho seja executado. É uma nova era no São Paulo, ele vai ter uma semana para trabalhar aí contra ou para jogar contra o Fortaleza do Rogério Ceni, não sabemos, porque eu tinha visto que o Rogério Ceni tinha acertado, mas parece que ainda não. Mas aí tem a proposta do Rogério e tal. Eu nunca gosto de enfrentar o Rogério, tenho muito carinho pelo Rogério, mas seja quem for, que o São Paulo consiga a vitória, que consiga os objetivos e que o Fernando Diniz tenha tempo. É isso? É isso. Ele falou do Tele também e seria bom se ele pudesse pegar uma questão do Tele que eu acho muito importante. O Tele gostava do futebol bonito, o Tele gostava do futebol ofensivo, mas o Tele não tinha medo de, quando necessário, dar uma prioridade na defesa, dar uma segurada no ímpeto do ataque. Por exemplo, um jogo contra o Palmeiras no começo de 94, 27 de fevereiro ou 28 de fevereiro de 94, se não me engano. O São Paulo não foi todo ataque contra o Palmeiras, porque sabia que o Palmeiras estava num bom momento, vinha acabado de conquistar o título brasileiro. Já era Parmalat, né? O São Paulo tinha perdido jogadores em relação ao Mundial de 93, então o São Paulo deu uma segurada, conseguiu ganhar o jogo. Não precisou vou de qualquer jeito pro ataque. Então tem que saber dosar, tem que saber avaliar o adversário para ajustar o seu jogo ao do adversário, que é algo que o outro técnico muitas vezes vai fazer do outro lado, e do outro lado naquela época tinha o Luxemburgo no seu auge como técnico. Sim. Então o Tele conseguiu surpreender, o que hoje se chama de nó tático, é uma expressão meio rasa, mas no fim das contas foi isso. O Tele conseguiu surpreender, o Luxemburgo esperava outra coisa do São Paulo e saiu com a vitória. E aliás, naquela época o Luxemburgo, que estava no seu auge, tinha confrontos muito interessantes, Luxemburgo e Tele Santana. Os confrontos eram sempre muito interessantes, o Luxemburgo era sempre uma pedra no sapato, porque tinha um elenco muito bom e o Tele teve que se virar ali, mas gente, Tele é incomparável. Aliás, quem é comparável na trajetória, pelo amor, eu estava conversando com a Lei, que é um historiador, e eu tenho uma memória do Cilinho muito mais nostálgica, né? Porque foi meu começo de carreira como torcedor, eu me lembro muito do Cilinho como técnico. O Cilinho, quando chegou no São Paulo, tinha um vice-campeonato paulista pela Ponte Preta. E quase uma década e meia antes. Né? E era só times pequenos, ele tinha tido um trabalho muito forte no 15 de Jaú, mas sem nem chegar perto de títulos. Aliás, 2 trabalhos fortes no 15 de Jaú. Ele tinha tido uma passagem boa pelo Sport. Ele tinha tido essas passagens pela Ponte Preta, porque foram algumas. E ainda tinha passado sem nenhum brilho, sem nenhum destaque pela Portuguesa e pelo Santos. Foram passagens muito... Portuguesa era grande nessa época, tá, gente? Com todo respeito à Portuguesa, mas hoje, né, tá num outro patamar na questão do futebol. Na época era considerado era um time grande, era clássico. E foi esse técnico que chegou no São Paulo sem nenhuma conquista, sem esse currículo todo que formou os Menudos do Morumbi, que começou a trajetória de Miller, Silas, e aí Sidney, que se juntaram a Pita, a Oscar, daí também tinha um time ali se formando. O Fernando Diniz pode ter aí, a trajetória de técnico dos dois é muito parecida, e algumas condições. São Paulo tem valores jovens que estavam sendo desperdiçados nesse último comando técnico, e tem alguns jogadores veteranos, como é o caso do Daniel Alves, como é o caso do Tietê, que tem um pouco mais de rodagem, né? Como é o caso do Pablo, tem um pouquinho mais de rodagem, o Thiago Volpe, seguramente. Então, esses jogadores, essa mescla, quem sabe a gente não veja, mas veja, hein, gente? Muito cedo, mais um jogo promissor. Nossa, assim, foi um alívio. Eu estava muito preocupado com essa partida. E agora o São Paulo vai ter uma semana para trabalhar. Na terça-feira eu volto já com o Perecini para a gente comentar toda essa questão dos áudios vazados, um pouco mais do jogo, o que o São Paulo está preparando, o que a gente vai ter dos treinos aí, ou das próprias palavras do Fernando Diniz. Mas é uma nova era. Mais um começo de trabalho do São Paulo, mas quem sabe um trabalho promissor, pelo menos um técnico que joga do jeito que a torcida gosta, que é propondo o jogo, pressionando e indo para frente. Beleza? É isso? Um abração para todo mundo então. Vamos passar um fim de semana tranquilos, acompanhando os rivais aí, torcendo contra todo mundo que está ali na briga com a gente pela Libertadores, mas a gente tem mais que fazer a nossa parte. Então um abração para todo mundo
E vamos São Paulo!